10 horas e 31 minutos, tem notícia urgente chegando aqui à tela do Band News TV. Um deslizamento de terra destruiu um casarão histórico da Prefeitura de Ouro Preto, no interior de Minas Gerais, e também um depósito na cidade agora há pouco. O acidente ocorreu no Morro da Forca, localizado no centro histórico de Ouro Preto. Olha as imagens impressionantes do deslizamento de terra e o casarão vem abaixo. Muita fumaça por conta da terra que deslizou e atingiu esse equipamento histórico que faz parte de uma região aí conhecida como Circuito Histórico de Minas Gerais, hein? A fumaça, claro que ela vai se deslocando ali e atingindo os outros imóveis, mas o momento captado por esta câmera mostra a velocidade com que a terra se move e nós temos então a estrutura vindo abaixo. Por enquanto, segundo a Defesa Civil, nós temos a informação que ninguém se feriu, não dá para ver ninguém nessas imagens que registraram então o momento do deslizamento de terra. Essa é uma outra imagem, hein, captada pelo celular, de pessoas que estavam próximas, ouviram o barulho e também dá para ver a quantidade de fumaça, a estrutura em poucos segundos, né, vindo abaixo. Alguns carros já manobrando ali, as pessoas com medo. Mais um vídeo registrado ali no local. Certamente, quem passava ali por essa região de Ouro Preto sentiu o abalo e também pelo barulho do deslizamento de terra. Veja só que não é uma estrutura pequena, né? Nós temos aí um imóvel de 2 andares e um depósito menor do lado. Mas o volume de terra que se deslocou então aí do morro foi muito grande e nós tivemos rapidamente toda a estrutura levada por esse deslizamento de terra. Minas Gerais, que vive desde o fim de semana uma situação muito difícil por conta das chuvas, né? O solo encharcado, são estradas que estão aí bloqueadas justamente por esse problema. Morros que estão sofrendo com o deslizamento de terra e atingindo as estruturas. Quem já teve a oportunidade de ir a Ouro Preto sabe muito bem que a cidade ela é composta por casarões antigos, como esse aí, totalmente destruído agora por conta desse problema. Na manhã dessa quinta-feira, pelas imagens, a gente vê sol, não chovia no momento, mas é a chuva acumulada dos últimos dias que traz, então, essa situação para esse casarão em Minas Gerais, né? Certamente é uma perda muito grande para a cultura, para a história brasileira, para mais uma estrutura preservada, certamente, da cidade de Ouro Preto, por conta aí da chuva dos últimos dias e desse deslizamento de terra. Para você que está ligando a televisão agora, nós estamos repetindo a imagem de um casarão de Ouro Preto que foi atingido e uma pequena estrutura do lado que funcionava como um depósito. Pelas informações que nós conseguimos apurar até o momento, é um casarão da Prefeitura que praticamente veio abaixo, não deve ter restado nada. A fumaça não impede, aliás, que nós possamos ver o que aconteceu no momento posterior a esse deslizamento de terra, mas já havia ali funcionários da Guarda Municipal, da Defesa Civil, da Prefeitura, que estavam orientando as pessoas, porque já se previa a possibilidade, então. E alguns estalos que foram observados ali também na imagem, né, faíscas que saíram, porque a fiação também foi atingida nesse ponto de Ouro Preto. Está aí a cidade, as ruas de paralelepípedo, que são características, né, do centro histórico de Ouro Preto e das demais cidades de Minas Gerais, do chamado Circuito Histórico, e esse casarão, então, que vem abaixo. As informações, claro, vão ser complementadas na sequência aqui da nossa programação. Já estamos em contato com o Corpo de Bombeiros, também com a Defesa Civil, a nossa reportagem no local, trazendo mais detalhes a respeito daquilo que foi perdido, né, com esse acidente e também a possibilidade de que novos deslizamentos possam ocorrer em Minas Gerais. Desde o início da semana, quando nós tivemos a tragédia de Capitólio, todo o estado de Minas Gerais está sendo monitorado, né? Estradas estão interditadas, como eu disse, algumas cidades
tem recebido alerta, rompimento de barragens aí também que já está sendo monitorado pela Defesa Civil, e a população de algumas cidades já está sendo orientada a se deslocar, sair de casa, para justamente evitar que nós tenhamos aí pessoas atingidas se casos como esse acontecerem. Como a Defesa Civil e a Guarda Municipal estavam no local, as pessoas próximas aí foram orientadas a ficar uma certa distância. Vejam só que até os próprios guardas, né, eles correm no momento em que nós temos o deslizamento de terra, as faíscas por conta da viação elétrica ali atingida e o casarão que vem abaixo. É mais um episódio para somarmos aí na conta dos estragos causados em 2022 pela chuva que atinge Minas Gerais. Vocês podem ver na imagem, deu para perceber agora, né? Na imagem, não essa aérea, mas a imagem do solo ali, que já estava sendo passada uma fita amarela e preta para o isolamento desse local pela Guarda Municipal, porque já se havia ali a informação e pelo menos a expectativa de que algo pudesse acontecer com o deslizamento de terra. Não dava para entender a dimensão, mas você vê que carros já não estavam mais passando por esse trecho e claro que a preservação da vida é a prioridade nesse momento. Ao vivo aqui às 10 horas e 37 minutos dessa quinta-feira, em Minas Gerais, imagens de Ouro Preto, cidade histórica de Minas Gerais, que teve um casarão e um depósito atingidos pelo deslizamento de terra nesta manhã, né? Toda a fumaça que subiu depois que a terra deslizou e as pessoas que estavam pelo local, claro, bastante assustadas, né? E impressionadas aí com a força da natureza em mais um episódio que lamentamos registrar nesse início de ano, aqui na programação do Band News TV, por conta da chuvarada dos últimos dias. A previsão do tempo tem mostrado que a situação vai mudar aí nos próximos dias, mas ainda é preciso ter muito cuidado, né? Porque a terra está bastante molhada e esses deslizamentos de terra acabam aí, então, atingindo estruturas, né? E causando estragos como esse na cidade histórica de Ouro Preto, em Minas Gerais. E cada vez que a gente vê as imagens, nós conseguimos reparar aí em mais um detalhe, né? E a quantidade mesmo de terra nesse morro aí de Ouro Preto impressiona, né? Felizmente as pessoas foram retiradas antes, vocês imaginem só o tamanho do estrago, o tamanho da tragédia. Se carros estivessem passando pelo local, as pessoas, os pedestres, quem trabalha nessa estrutura estivesse ali dentro. Então, a Defesa Civil conseguiu fazer um trabalho preventivo, né, junto com a prefeitura lá de Ouro Preto, para evitar que o pior pudesse acontecer com aqueles que então estavam passando lá pelo local no momento desse deslizamento de terra. Aconteceu agora há pouco, você está acompanhando essas imagens que foram gravadas aí com celulares, né? Pessoas que estavam próximas lá, mostrando o desespero mesmo e a tensão de quem assistiu isso em loco e conseguiu até registrar para que nós pudéssemos narrar aqui e trazer essa informação para você ao vivo no Band News TV. Daqui a pouquinho, então, vamos ter mais informações lá de Minas Gerais a respeito dessa situação, mais uma tragédia aí para conta de Minas, que vem sofrendo desde o começo do ano, com muitos episódios ligados a essa chuvarada toda. É lamentável, né, que nós tenhamos aí, além das questões, claro, ligadas à dificuldade para quem mora no local, para quem mora na cidade, trabalha com esses equipamentos, para a cultura em geral, né? Porque, afinal de contas, como eu disse, é um casarão histórico, tem ali toda a arquitetura de uma época preservada e agora isso vem abaixo com o deslizamento de terra causado pela chuva em Minas Gerais. 10 horas e 40 minutos da manhã. Depois desse registro trágico aí, a gente vai para um intervalo comercial rapidinho e volta com as outras notícias na sequência. Rapidinho.